Paz do Senhor, queridos irmãos, meu nome é Stefânia Cristina e hoje eu vou acompanhar vocês em um versículo muito bonito, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que é: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Cristo Jesus para convosco. Aí você me pergunta: Poxa, Stefânia, eu tô passando por tanta dificuldade, a minha vida tá virando de cabeça para baixo, como é que eu vou conseguir dar graça? Pois é, gente, então a gente hoje vai falar de José, né? Quem melhor que José para poder, né, dar graças em todo momento? Como vocês bem sabem, né? A história de José começa lá em Gênesis, uma das partes mais emocionantes, assim, que já começa é lá em 37, né? Capítulo 37, versículo 4, onde tá falando que os irmãos odiavam o José porque ele era um filho muito amado e que Deus botou um sonho nele, né? Mas por que será que tá acontecendo tudo isso? Vamos ver? Movido por inveja, movido por ciúme, esses irmãos jogam José na cisterna, né? Na verdade, eles queriam matar. Mas eles jogam na cisterna, né? E aí, lá em Gênesis 37, versículo 24, fala: E jogaram na cisterna, e a cisterna estava vazia e sem água. Será que José estava sozinho mesmo? Lá nessa cisterna? Será que você está sozinho aí no seu fundo de poço? Hum, acho que não, hein? Pra você ver, gente, que o Rubem, né? Fala aqui que o Rubem, quando ele voltou, o José tinha sido vendido. Não era a intenção do irmão dele fazer isso com ele, né? Mas alguma coisa queria tirar o José dali. Você acha que o José, por conta própria, sairia daquele lugar? Ainda mais que ele amava o pai dele? Ele não sairia, você não sairia do seu lugar de cômodo, né? Tá cômodo demais, pra que você vai sair? Por que você vai mudar alguma coisa? Ah, tá um príncipe ali irritando, mas... Ah, não deixa, né? Pois é, gente. E aí, lá em Gênesis 39, do 2 ao 3, tá falando, né? O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Pontifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Para você ver que a presença de Deus era tão forte, José honrava tanto os princípios, a palavra de Deus, que Deus não abandonava ele. Né? Olha, gente, olha que tristeza. Você foi, seus irmãos te jogou pra fora. Você foi expulso da sua casa. Né? Talvez você tá aí passando por alguma coisa parecida, né? Você tá sendo expulso, você tá sendo despejado, você tá saindo do trabalho, foi demitido. Mas será que você sairia por conta própria? Será que se Deus não te desse um empurrãozinho assim, você ia sozinho? Acho que não, né? Acho que Deus precisa dar um empurrãozinho, né? Pois é. Porém, né? Será que ele tá bom pra José? Será que aqui tá bom pra ele estacionar? Não. Aí, nesse momento acontece o quê? A esposa de Potifar dá em cima do José e o José, pelos princípios dele, fala: Não, né? Eu tenho lealdade, eu sou íntegro, não vou fazer isso com uma pessoa que deixou sua casa nas minhas mãos, né? Pra me cuidar. Não vou trair a confiança, mas aí ela mente e José vai preso. Nossa, gente, imagina você ser inocente, você tá certo e você ser preso. Mas José, em tudo, ele deu graças e baseando-se, né, em Colossenses versículo 3, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração. Você faz bem feito. E José, mesmo na cadeia, ele fez bem feito. Ele fez correto. Ele fez, né? Ele deixou Deus agir nele, né? E aí a gente chega aqui na parte de Gênesis 39, versículo 2 ao 3, fala, não, perdão, versículo 39, capítulo 39, versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, irmão, Deus, ele vai te honrar, não importa onde você esteja. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar preso, você pode... não importa, Deus vai te honrar. Deus vai colocar as chaves na sua mão e ele vai estar com você. Se você honrar Deus, Deus te honra, né? A quem honra, honra, né? Como diria a Camila de Barros. E, e é isso, gente. E aí, depois disso, a gente sabe a história dos copeiros, do sonho, né? Que o José identifica. E aí, quando o faraó precisa de alguém para interpretar o sonho das vacas, magras e gordas, o José tem um discernimento e ele é levado lá e ele diz: Deus vai me dar o entendimento desse sonho, né? É ele que dá. Então, a honra e glória é sempre de Deus na sua vida. Né? Quando você entende isso, Deus te leva muito mais longe. E é isso levou o José até lá. Se o José não tivesse passado por todas as coisas Texto para padrão. administrar, desde a casinha dele lá longe, a casa do Potifar, uma prisão, né? Às vezes vai lidar com pessoas difíceis, você tem que aprender a lidar com pessoas difíceis, que é melhor que uma prisão para te ensinar isso, né? Mas é isso, amados. Em nenhum momento José, né? É claro que a gente fica um pouquinho triste, mas quando a gente entende que é Deus movendo a gente para um lugar melhor, porque sozinho a gente se acomoda. Ah, mais ou menos aqui tá bom, Deus. Mas Deus não quer você no mais ou menos, amado. Ele quer você no melhor. Ele é pai. O pai quer te levar pro melhor, entendeu? E outra coisa, se José não tivesse saído dali, né, daquele lugar, ele não teria salvado todo o Egito, não teria salvado nem sequer a família dele, né? Podia ter sido só um pastor de ovelha, mas não, Deus queria mais. Deus queria que ele fosse governador, né? E você tá governando a sua vida com sabedoria? E outra coisa, quando chega aqui no final, em Gênesis 45, do 8 ao 9, José fala com os irmãos dele, porque os irmãos dele, até eles ficam sem entender por que fizeram aquilo com José. Meu Deus, por que a gente fez isso com esse menino? Né? Não, meu irmão, por que eu fiz isso com ele? E aí ele fala, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. E voltem depressa para junto do meu pai e digo a ele, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs Senhor em toda a terra do Egito, venha para cá junto de mim e não demore. Gente, por José ele não teria nem saído, ele estaria lá, mas ele tinha que sair, era o caminho dele, né? Talvez você vai ser a luz que vai salvar a sua casa, talvez tenha, né, muita coisa pela frente que Deus quer te mostrar.
permita que Deus te leve para esse próximo trabalho. Você tá pensando que você foi demitido, mas não, é o próximo trabalho, talvez vai ser melhor. Permita que Deus te leve pro próximo namoro, talvez esse namorado tá te traindo, não quer nada sério, vai te cozinhar por vários anos, talvez Deus quer te apresentar pro seu marido, você tá aí perdendo tempo com esse cara que não vai ser nada. Ou pra sua esposa, mulher de Deus, abençoada, maravilhosa, que vai tornar sua vida mais doce, né? Então é isso. Permita que Deus te leve para o próximo estágio da sua vida e fica feliz. Fala, nossa, Deus, é mesmo? Bora, tô pronto. Não fica aí igual aquele povo lá do Egito, lá, que o Moisés queria levar eles embora, e eles pensando que a terra antiga que já foi, Deus estava preparando uma terra maravilhosa para eles. Eles apegaram com o passado? Não. Vamos desapegar, vamos pra frente, vamos deixar Deus levar a gente. Seu pai tá querendo te levar pra um lugar melhor. E sempre honrando a palavra de Deus. Deus só honra quem honra a gente. Deus podia te esquecer, mas ele não tá te esquecendo. Ele não tá te abandonando. Né? Você vê que todos os momentos que tá lá com José, Deus tá falando, e viu que o Senhor estava com José. E o Senhor Deus estava com José. Gente, Deus tá com você no fundo do poço, tá com você aqui e aqui. Ele tá com você em todos os momentos. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Isso é uma fase, vai passar, né? E dê, né? Toda a graça pra Deus, né? Porque ele tá te levando pra coisa muito melhor. Você não tá animado, não? Um beijo. Paz, Senhor.